Agradeço a Deus por esta rica oportunidade, pela graça divina do seu Filho Jesus, me ter concebido dentre bilhões, estar viva, para falar do que esse Deus maravilhoso é capaz em nossas vidas. O meu testemunho possa falar em cada coração, de uma maneira especial, na unção do Espírito Santo, abrindo o vosso entendimento e olhos espirituais. Antes de eu conhecer a esse Jesus, a minha vida era de derrota, destruída, sem chance de sobrevivência, devida aos olhos humanos, triste, sem esperança de um dia ser feliz e com muitas lágrimas. Andava pelo mundo de um lado para o outro, à procura de algo para preencher o vazio do meu coração. Trilhei vários caminhos, benzedeiras, mesa branca, candomblé, quimbanda, testemunha de Jeová, espiritismo Allan Kardec, e quando já estava bem aprofundada a me tornar mãe de santo, nessa fase, por volta dos meus 14 anos de idade até 29, falsidades e mentiras, até que entrei nas drogas por volta dos meus 23 anos. Comecei injetando cocaína nas veias, aonde aprendi com um rapaz, que era meu companheiro. Eu não sabia até então que ele era viciado, e o que era essa droga e o seu efeito. A experiência foi terrível, meu comportamento mudou por completo. Passei a ter outro tipo de vida, de linguajal, não fazia mais nada de dia, e vivia só à noite. Aí entrou em mim os desejos de tudo o que eu não podia fazer, antes a droga me encorajava a fazer. Soltei a minha revolta, mágoas e ressentimentos. Fiquei mais rebelde, fria, sem amor. Atingia a todos que me cercavam, com palavras, violências, brigas, desentendimento e intrigas. Fui viciada em maconha, cheirava cocaína, injetava cocaína nas veias, fumava crack, bebia qualquer tipo de bebida alcoólica, cerveja, conhaque, uísques, tudo que era bebida, até pinga. Fumava 3 maços de cigarro por dia e era psicotrópica, ou seja, dependente química de calmantes, Lexotan, Roipinol, Diazepam, Dalmadorme. E tinha necessidade de muitas vezes de beber com frequência os remédios que continham analgésicos, como dipirona, Anador, Novalgina, porque todas as vezes que eu me drogava, sentia dores fortíssimas de cabeça que não passava. Era um terror. Parecia estar ficando louca. Comecei com tudo no ano de 1989, no mês de agosto. Era uma pessoa inocente, não sabia no que estava entrando e o que ia virar. Quero te dizer o seguinte, na minha juventude fui muito rebelde aos meus pais, nunca obedecia. Quando eles me alertavam dos erros e das más companhias, não dava ouvidos e dizia, eu sei o que eu faço e não preciso de conselhos. Olhem aonde cheguei por dizer sou dona do meu nariz. No início era uma curtição, corria, dançava, sorria falsamente, me divertia, falava com todas as pessoas, era uma euforia contagiante. Quero te alertar, todas as drogas têm sintomas, consequência e perigo, e efeitos colaterais. Foi passando o tempo que no ano de 1993 já estava uma viciada de 1º grau. Não conseguia mais ficar sem as drogas. E comecei a ter problemas e a dar problemas aos meus pais. Comecei a dever aos traficantes, a desaparecer de casa, às vezes de 15 a 25 dias, atrás de dinheiro para fazer uso das drogas, sem dar notícias, sem dar satisfação. Comecei a me prostituir, empenhorei roupas, calçados, tinha joias, dei tudo aos traficantes.
Quantas vezes cheguei a entrar nos banheiros da Praça da Catedral e no banheiro do Mercadão e preparava a cocaína com água de vasos sanitários, de tão louca que eu ficava. Não pensava nas consequências de risco de saúde. Na hora do efeito da droga, eu ouvia vozes gritando, crianças chorando, parecendo no momento que iam me pegar. E eu ficava quietinha, com a porta fechada. Tinha medo de abrir. Ficava às vezes meia hora a uma, trancada nesses banheiros. Já estava amarrada pelo diabo e não sabia. Um dia, me recordo, peguei a minha filhinha caçula, passei na casa de um traficante com ela. Já tinha perdido o respeito por elas, o medo pela polícia e o amor próprio. Comprei a droga e depois fui para uma fazenda e a deixei com uma amiga e fui para o mato. Levei a seringa junto e entrei no meio de um bambuzal, um mato muito grande. Dos dois lados fiquei à beira do rio. Neste dia, mais uma vez, Deus estava me olhando. A seringa entupiu a agulha, porque os meus braços estavam todos machucados e muito perfurados. Não tinha como a agulha entrar. Comecei a entrar em pânico, assustada, com medo, longe da cidade, de casa, das pessoas, e começou uns pensamentos muito ruins a passar pela minha cabeça, que uma cobra grande, enorme, iria aparecer e me picar. Me senti amarrada naquele local. Fiquei tão nervosa porque eu queria a droga em meu corpo. Não conseguia mais viver sem e eu não conseguia mais nada. Eu tinha levado 2 gramas de cocaína pura e fiquei na fissura. Aí eu coloquei a seringa dentro da minha boca e engoli tudo e adormeceu totalmente a minha boca na hora. Voltei para casa, na cidade de Jaboticabal, aonde eu morava, e deixei minha filha para trás, porque eu queria mais drogas. Já estava tão debilitada, magra, não tomava mais banho com frequência, eu fedia a cocaína. Minha pele já estava descascando por causa de usar muito a droga. Já estava trocando de pele, estava dando muito trabalho aos meus pais, filhas, só queria me drogar. Eu já estava na fase apaixonada pela cocaína. Me recordo também que eu não tinha mais respeito por minhas filhas. Eu consegui um papelote, mas as seringas estavam com a agulha enferrujada. Minha mãe tinha jogado fora as novas. Eu entrei em pânico, fiquei desesperada. Era fissura, porque eu queria usar mais e mais. Queria injetar e não tinha seringa, não tinha dinheiro. E a agulha que eu havia achado debaixo da minha cômoda estava entupida. Comecei a gritar, comecei a bater em tudo, comecei a quebrar tudo. Minha família ficou com medo, se trancaram todos em um quarto. Eu corria que nem uma louca pelo quintal procurando seringa e falando que ia matar a minha mãe por ter jogado fora. Revistei todos os lixos jogados pelo quintal. Parecia louca, xingava. Com isso, esse desespero foi até 2h30 da manhã. Precisei ser dopada de calmante para acalmar. Tomei 7 calmantes para fazer efeito. Era só tristeza. Aí começou a entrar dentro de mim a rejeição e a depressão. Eu delirava muito. Quando eu usava a droga, esquecia de tudo e de todos. Até as dores que estavam nos meus braços sumiam. Mas quando eu ia voltando, eu sofria muito, doía tudo. Eu não tinha mais dinheiro, eu não conseguia mais quase programas, porque eu estava muito feia e magra. É assim que o diabo faz. Te dá tudo no começo, depois te derruba para te levar à morte. Eu comecei a ter desejos fortes de tentar o suicídio. Queria morrer, tudo tinha acabado para mim. Tentei tantas vezes o suicídio
que eu perdi as contas. Cheguei na fase que eu dependia de começar às 10 horas da manhã até às 4 horas da madrugada, como dependente química. Aí eu usava tudo, cheirava, fumava crack, injetava nos braços, ficava bêbada, já fazia uso dentro da minha própria casa. Nem me importava com mais ninguém e nem com as minhas filhas deitadas ali na cama no meu quarto. Quantas vezes minha mãe e minhas filhas me viram ensanguentada, muito louca. Com isso veio as consequências piores. Peguei infecções e bactérias em minhas veias, porque eu usava seringa sem lavar, água de vaso sanitário. Peguei gangrena e os médicos falaram que eu tinha já o início da trombose e que eu iria perder o meu braço esquerdo. Comecei a tratar em Ribeirão Preto, no HC, e aqui no CIAF, fazendo curativos, e tive que drenar o meu braço. Minhas veias tinham estourado, porque eu já estava usando em meu corpo cocaína misturada com cal e maisena. A Bíblia diz o seguinte, que Deus fez a terra, o céu, o mar e tudo que nele há, para cada um ao propósito, e nascemos para louvá-lo e servi-lo. Estourei o meu nariz, e fora as brigas que eu arrumava, apanhei dos traficantes e o inferno que estava dentro de minha casa. Meus pais, minhas filhas não gostavam de me ver assim. Quem gosta, me diga. Xingavam-me. Quando me viam neste estado crítico, era só humilhação. Já era por volta de 1994. Todos já sabiam do meu problema e do meu estado crítico. Não conseguia mais esconder de ninguém. Cheguei ao ponto crítico de minha vida. A minha vida mudou por completo. No começo, aumentou a dosagem dos calmantes, e quando eu contava ao médico que eu via vultos pretos e ouvia vozes gritando, choros, gritos, principalmente de crianças, o médico ficou admirado e disse que eram vozes do além, e se eu já tinha procurado em algum lugar a resposta, se eu já tinha ido em uma mesa branca. Aí eu dei risada e disse que o que eu gostava mesmo era de usar a droga. Ela era tudo para mim. Sem ela, eu morreria. Quando foi um dia, no meio da semana, ganhei uma boa quantia em dinheiro. Isto foi às 10h30 da manhã. Cheguei no traficante e mostrei a grana. Quando temos dinheiro, o atendimento é melhor. E passei para ele o dinheiro do alimento, da roupa para comprar, do leite para as minhas filhas. Às vezes, tirava das bocas delas, tirava da boca das pessoas que eu tinha para sustentar, para dar aos traficantes. Quantas vezes a minha filhinha caçula pedia, mãe, eu quero um Danone, e eu com o dinheiro guardado em meu bolso eu dizia, não tenho, porque eu iria usar mais tarde com as drogas. Ali ela chorava, mas não me comovia aquelas lágrimas daquela criança, porque nessa época, essa droga que ele tinha era da pura, era coisa boa. Comprei 10 gramas, como eu não andava só, tinha um companheiro que queria usar comigo. Foi na onde que voltamos para a sua casa, para dividirmos a droga. Eu fiquei com 7 gramas e fui até a farmácia. Comprei a seringa e comecei a injetar. Só que nesta mão, como dizem os malandros, o cara me dispensou da sua casa. Tinha mais 4 rapazes com ele, todos usando. Aí eles me colocaram para correr em plena luz do sol. Eu drogada, por volta da 1h30 da tarde, bateu o pânico. O medo, o desespero, era difícil para vocês verem como o diabo nos laça e depois joga na rua, na calçada, na sarjeta, para nos envergonhar, porque somos a imagem e a semelhança de Deus, toda machucada, ensanguentada, e nesta fase, minha mãe já procurava ajuda para me internar, e o meu caso já estava nas mãos de um promotor.
Eu me lembrei dele, cheguei perto do fórum, deixei as drogas e seringas na casa de uma pessoa conhecida, que dizia ser minha amiga, e corri avisar a minha mãe pelo telefone que eu estaria no fórum para me internar. Senti naquele momento que se eu usasse aquela droga, eu iria morrer, mesmo querendo a morte. Me deu medo e fui pedir ajuda, porque algo dentro do meu coração dizia: não use essa droga. Entrei na sala desse promotor, chorei, gritei, desabafei: vou morrer, me ajude, me interna hoje. Mostrei os meus braços todo picado e ainda sangue pingando. Ele viu meu desespero, trancou a porta da sua sala, colocou a todos que ele pôde naquele momento para conseguirem uma vaga para me internar. Não deixou eu sair da sua sala e queria saber aonde eu tinha colocado a droga. Eu não disse. Chamou a minha mãe para me acompanhar e com isso as horas foram se passando. O efeito da loucura da droga foi acabando, foi me dando a neurose, a fissura, e ele colocou os policiais no fórum, ao redor do fórum, para eu não fugir. Mas eu estava tão cansada, tão fraca, senti um peso enorme nas minhas costas, no meu corpo. Me sentei no sofá e fiquei esperando para que eles conseguissem uma vaga para mim, e ele conseguiu, mas foi em um sanatório na cidade de Sorocaba. Já era 18h30 da tarde. Me recordo que o promotor ficou desesperado ao me ver naquele estado, que chegou a dizer para minha mãe: se não conseguirmos livrar ela hoje, temos que achar um meio. E ele deu a sugestão para ela: pega a droga e prepara e vai dando aos poucos para ela. Minha mãe foi corajosa nessa hora e disse: se eu fizer isso, doutor, eu a mato aos poucos. Eu não vou fazer isso. Hoje eu entendo e agradeço a Deus por essa atitude da minha mãe, e vi o amor que ela tinha por mim, e ao promotor pela preocupação tão grande e desempenho da ajuda. Senti naquele dia que alguém me amava. Hoje vejo que mais uma vez Deus colocou em meu caminho uma pessoa que naquele dia iria fazer algo por mim, até que o propósito do Senhor se cumprisse em minha vida. Deus tem os seus meios, seus dias e sua hora certa, porque até então, aonde eu tinha passado, só via nas pessoas preconceitos, tinham medo de mim, era humilhada. Aí eu fui escoltada até a ambulância. Eu já estava sendo jurada de morte por um traficante. Ele já tinha ameaçado a mim e as minhas filhas de morte. 2 viaturas de polícia seguiram a ambulância. Passamos pelo hospital, pois eu precisava ser sedada. O promotor me acompanhou até a minha casa para pegarmos roupas e os documentos. E ele, juntamente com as polícias, nos seguiram até a saída do trevo de Jaboticabal, com a certeza de que eu não tinha escapado dessa vez. Viajamos 5 horas. Dei muito trabalho a todos dentro da ambulância. Precisei até ser amarrada para poder chegar no sanatório. E não deixaram, assim que chegamos no sanatório, nós entrarmos. Faltava um papel assinado pelo psiquiatra. Voltamos de novo para Jaboticabal. Voltamos de novo para minha casa. E por volta das 6 horas da manhã, tomei um banho, me arrumei e saí atrás de novo do que eu tinha deixado escondido. Falei para minha mãe que enquanto ela resolvesse esse papel, durante este tempo, essa que dizia ser minha amiga já tinha consumido com toda a droga. E tamanha foi a minha decepção. Neste mundo não temos amigos, mas agradeço hoje a Deus por ter me livrado sem dinheiro, sem droga. Voltei para casa.
Cansada, já estava suja no meio deles, porque enquanto fiz isso, já tinham resolvido os meus papéis para ser internada. Aí as polícias estavam à minha procura, e eles conhecem as bocas. Como não tinha jeito, fui levada de novo para Sorocaba, no sanatório, aonde fiquei 1 mês e 3 dias. Internada, sofri, fui humilhada, apanhei dos loucos, bati, tentei fazer uma gangue com as loucas, era o próprio diabo encarnado em meu corpo. Ali posso te dizer que é um pouquinho do inferno. Senti muita saudade das minhas filhas e chorei muito, todos os dias. Conheci um pouco este pequeno lugar, aonde tem tantas pessoas jovens, crianças, adultos e velhos escravizados pelo diabo. Aí eu disse, aqui não é o meu lugar, quero voltar. E foi que consegui voltar, mas passado uma semana, regredi pior do que eu era nas drogas, até que o dia 14 de agosto de 1995, tentei a dose mais forte. Queria a morte para acabar com todo o meu sofrimento do meu corpo, pois eu não aguentava mais, eu não sorria, só chorava. Aonde que eu busquei 2 gramas de cocaína pura para consegui-la, tive que me prostituir naquela noite. Aí cheguei em casa, entrei no banheiro, só encostei a porta e preparei a droga. Injetei em meu braço. Não deu tempo de eu tirar a seringa. Eu estava nua, caí de cima do vaso sanitário com overdose. No chão foi aonde eu me vi entrando em um túnel, todo escuro, todo preto. Naquele momento a minha alma estava saindo do meu corpo e eu estava entrando neste túnel. Era tão terrível, era um frio, era uma dor na minha alma, no meu espírito. Eu estava indo de encontro, eu estava chegando num portal, mas antes de eu ver aquele portal, eu ouvia gemidos, eu ouvia gritos, eu ouvia aquelas vozes tenebrosas, eu ouvia as pessoas gritando, e ali a minha alma, sentindo aquele desespero, aquele medo naquele momento, a minha alma começou a gritar, não é aqui que eu vou ficar, não é aqui que eu quero ficar, me dê mais uma chance. E foi naquele exato momento em que eu vi, através daquele escuro, estava tão escuro, tão tenebroso aquele túnel, que aí eu vi uma mão branca, surgiu do nada esta mão branca, ela entrou neste túnel, ela me agarrou a minha alma, ela começou a me trazer de volta, e foi na onde, que naquele momento eu senti eu voltando para o meu corpo. Aí eu fiquei com muito medo, porque eu só ouvia esses gritos, mas eu não conseguia voltar para o meu corpo. E aí essa voz, uma voz muito forte, disse para mim, bate apenas 3 vezes no chão que virá o socorro para você. E eu obedeci mesmo com a seringa dentro do meu braço. Eu bati 3 vezes a minha mão, mas as minhas filhas que estavam no quarto ao lado ouviram eu bater, mas elas pensavam que era uma borboleta grande entrando no quarto. E elas vieram e abriram a porta e viram a decepção. A sua mãe caída no chão, nua, desesperada, com a língua enrolando de novo. E elas começaram a gritar e pedir socorro. Elas começaram a pedir socorro para que eu tivesse ajuda. E o meu irmão, ele era evangélico nessa época. Aí ele pediu a ajuda necessária. Ele conseguiu arrancar a seringa de dentro do meu braço. E ele jogou longe e disse que nunca mais o diabo ia fazer uso do meu corpo. Eu não entendia nada com essas palavras. E foi no momento em que ele chamou a ambulância e nós fomos para o hospital. Eu quero te dizer que às vezes Deus tem planos na sua vida,
Basta apenas você entregar o teu coração para Deus. Eu não conseguia falar e nem me movimentar. E as minhas filhas me ajudaram. Aí a ambulância veio e meu irmão me ajudou, me colocou dentro da ambulância e nós fomos para o hospital. Aí eu fiquei em observação algumas horas, pois estava tendo parada cardíaca. Tive 3 paradas cardíacas no hospital. E meu irmão, que me acompanhou, ele começou a orar e chorar e pedir para Deus me ajudar. A droga já não fazia mais tanto efeito. Foi aonde que eu percebi que dentro de mim tinha um ser estranho. Eu descobri que era o diabo. Aí eu usei de novo a droga e já caí em convulsões. Foi quando um dia, mesmo depois que eu tive essas 3 overdoses, essas 3 paradas cardíacas, passou-se uma semana, eu usei de novo a droga e foi bem ao lado da minha casa, na esquina. Era de noite, o céu estava estrelado, aberto, e eu coloquei de novo a droga em minhas veias. E foi no momento em que eu caí em convulsão, mas foi uma árvore que estava ali plantada, que eu fui me agarrando a ela para eu não cair com tudo e talvez quebrar o pescoço ou machucar o meu corpo. Foi quando eu caí, deitei no chão e eu olhei para o céu estava tão lindo e eu disse: se tu existe, me tira desta vida. E aí apontei para baixo e também disse: mas se tu existe e for maior que este que eu clamei primeiro, me leva hoje. Mas agora eu te relato, foi como um mover bem grande. Dei espaço à vontade para Deus trabalhar. Primeiro reconheci que sem a ajuda dele eu não era nada. Não tive outra escolha. Depois disto, apareceu com uma semana a resposta ao que eu pedi. Primeiro, uma casa de recuperação, Lírio dos Vales, em Catanduva. Fui levada, aonde fiquei 5 meses internada, mas com 1 mês e 15 dias que havia entrado, fui liberta pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque está escrito em sua palavra lá em João 8, 32 e 36. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graças a Deus que realmente o Senhor Jesus me libertou. Só Jesus para te libertar, te resgatar, te salvar e te transformar e te regenerar e curar você de todos os males. E o propósito dele em sua vida se cumprirá, como se cumpriu na minha vida. Se você assim acreditar e obedecer, você tem 2 caminhos para escolher. Primeiro, o pecado e a morte. Segundo, a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje já faz 8 anos que eu estou no caminho, nesta verdade, na palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu friso dizendo: Jesus corre em minhas veias. Fiquei com 2 veias secas nos meus braços e cicatrizes nos meus braços, mas Jesus já está limpando a cada dia. Esse é o meu Deus que faz milagres e opera grandiosamente para quem o quer em sua vida. Não só basta aceitar, mas também querer, obedecer e praticar. Tudo isto que foi relatado é para a honra, é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador e Libertador. Graças a Deus, hoje sou feliz, tenho a minha casa, tenho as minhas filhas na presença do Senhor e estou sendo abençoada e hoje me tornei missionária da Igreja do Evangelho Quadrangular, aonde Deus está abençoando a minha vida e a todos, em nome de Jesus. E eu quero orar por você que ouviu este testemunho. E se você abriu seu coração verdadeiramente, que Deus possa agora estar te abençoando, que Deus possa estar te libertando. Se você se encontra ainda nos vícios das drogas, se você se encontra ainda
com problemas familiares. Se você veja o seu filho ainda se drogando, se prostituindo, se você ainda se encontra com a sua casa destruída, acredite, Deus faz milagres. Deus, Ele pode agora operar grandiosamente. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a este ouvinte, ó Pai, que ouviu este testemunho. Abençoe, ó Pai, a este pai de família. Abençoe a esta mãe, Senhor. Abençoe a esses filhos, ó Pai. Livra agora, Pai, esta família. Livra, Senhor, de qualquer maldição. Livra, meu Deus, esses jovens, ó Pai, que têm ouvido ou que estão ouvindo. Livra, Senhor, dos vícios das drogas agora. Entra, meu Pai, entra neste lar. Coloca um anjo seu, um anjo, ó Pai, acampado, Senhor, para que nenhum mal entre agora. Meu Deus, se esta mãe, se este pai esperou também até a data de hoje, como a minha mãe esperou 6 anos para me ver, hoje, abençoada, liberta e sendo um canal para a tua bênção, então também faça com esta família, Senhor, que se encontra neste estado. Coloca, ó Pai, a tua fé neste coração e abençoe com o teu poder e a tua graça divina. E eu ministro agora a bênção sobre este lar, a paz neste lar e a bênção, Senhor, para estes jovens, em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Amém, graças a Deus. Isto tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque Ele te ama e eu também. Graças a Deus.